Galera, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, né? Então a gente está aqui no momento de interação aqui, é o momento em que a gente, né, já deu uma dessensibilizada com o podcast. Então nós trabalhamos o nosso primeiro tema, né? Espero que todos tenham gostado. A gente estava até conversando aqui um pouquinho sobre a questão da interação, da questão de quanto isso foi produtivo do nosso primeiro podcast. Então, segundo ali, a gente trouxe um tema mais complexo, né? Assim como o próprio unidade de terapia intensiva, né? Ele pede. Então, é um pouco mais intensivo, algo mais complexo. Mas para isso, né? A gente trouxe aqui, né, duas colegas ali da nossa área da enfermagem, expertise na área, né? E junto com a nossa coordenadora, Andressa. Né? Então, todos já nos conhecem até então, né? Eu e a professora Andressa. Então, trouxe aqui a Eduarda, né? E a Rosângela para a gente falar um pouquinho. Né? Então, eu vou deixar elas se apresentarem, né? Para que percam um pouquinho da timidez, né? Que são ótimas profissionais, admiro muito. Tá? Então, fiquei feliz pelo aceite de vocês. Bom? A gente que agradece, Igor. Então, quer se apresentar? Meu nome é Eduarda, tenho 27 anos, eu sou de São Paulo, tá? Eu vim pra cá tem 4 anos, então eu formei na Universidade 9 de Julho em 2020. Então eu formei na pandemia, tem 5 anos que eu atuo na área. Eu já entrei nesse mundo da UTI. Nossa, então, de cara, né? Então por isso que é a minha especialidade de coração e a primeira especialidade. Eu tenho especialização em UTI neonatal e UTI adulto, e aí eu fiz uma pós também de oncologia, mas na pós de oncologia eu não tenho atuação, eu só tenho atuação em UTI mesmo, nesses 5 anos aí de trajetória. Nossa, pouco tempo e bastante intenso, né? Verdade. Sim. E a Rosângela? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Rosângela. Eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né, em estar aqui. Eu acho que talvez a gente consiga, né, passar um pouquinho da nossa vivência em terapia intensiva. Então, eu tenho uma trajetória um pouquinho longa, né, digamos assim. Eu comecei pelo curso de auxiliar de enfermagem, tá? Atuei pouco como auxiliar de enfermagem. Depois eu fiz técnico de enfermagem, aí fiz técnico de enfermagem do trabalho, aí fiz a graduação, da graduação eu fiz a pós-graduação, né? Fiz 2 pós-graduação, fiz pós-graduação em urgência e emergência, depois fiz a pós-graduação em enfermagem do trabalho, fui enfermeira do trabalho durante 5 anos, né? E no ano de 2015... eu fui fazer prova num hospital e tinha 2 vagas. E uma das vagas era para terapia intensiva, isso em 2015. E eu comecei a atuar na terapia intensiva. E desde então continuo até hoje. Desde 2015. E assim, é um local que eu gosto de trabalhar muito, né? Eu acho que é um local que exige muito do enfermeiro. Mas, assim, é um local que, ao mesmo tempo que exige muito, é um local que se torna gratificante para nós. Sim. Não, e eu até percebo, né, no dia a dia, assim, quando a gente acaba vendo o quanto que vocês se empenham nisso mesmo, né? Que o cuidado intensivo é muito intensivo, muito complexo, né? Então, o quanto realmente vocês passam para a equipe de vocês que é necessário, né? O cuidado, a humanização... Então, que isso a gente não aprende somente na faculdade, né? Não, né? na vivência, né? Na vivência. Dia a dia. Então, assim, a gente tem um roteiro ali pra gente conversar, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar de maneira bem assim, fluida, né? Se uma quiser explicar e a outra quiser também complementar, tudo bem tranquilo, tá? Mas a gente tem algumas perguntas, nós temos algumas perguntas que os alunos, muitas vezes, eles trazem pra gente, né? Tanto em campo de estágio, quanto em sala de aula, que a gente, né, fez esse levantamento. Então, para isso, né, eu queria ouvir um pouquinho de vocês o que são cuidados intensivos, né? Então, justamente para quem não é da área, né, e a gente acaba vendo que ontem até estava conversando com a Rosângela, né, com a Rô,
E eu tava falando que o aluno, muitas vezes, ele não passa pelo estágio da UTI. Sim. E quando passa, é muito breve. Sim. Então, pra gente conseguir mesmo fazer essa troca e o aluno entender, né, o que é o cuidado intensivo, né, se alguém quiser contribuir. São detalhes, acredito eu, né, Rô? Cuidados intensivos são todos os detalhes que envolvem o cuidado. Então, desde a monitorização, aos cuidados de higiene, aos cuidados de alimentação, de medicação. Então, é o tempo todo ali na ponta do leito. A gente, né, como enfermeiros, como técnicos. Então, são os detalhes que vai fazer ser intensivo. Então, a medicação, a cada 2 horas, os sinais vitais, cada detalhe que o paciente precisa mesmo, né? Então, assim, toda a sua particularidade é ajeitar o paciente num momento que ele precisa, por mais que a gente esteja ali na ponta do leito o tempo todo, vai ter as necessidades que vai sair fora do contexto, né? Sim. Dos horários. Então, assim, as pessoas entenderem o que é detalhe, porque a gente enxerga que é difícil conseguir passar esses Sim. detalhes na teoria. É só na prática, na vivência mesmo, você vê a necessidade. E a gente vê muito o processo de enfermagem que a gente aprende na faculdade, né? E a gente trabalha isso com o aluno, mas que na UTI ele é colocado em prática. Exato. Né? E é muito legal isso, né? O quanto é importante. Eu observo assim que na graduação de enfermagem, cada vez menos tem estágio na UTI. Né? Eu observo eu não tive estágio na UTI, eu me formei em 3 dias só. Eu me formei em 2008, 2009. Eu não tive, e eu observo que a maioria não tem, continua sem ter. Tem o pessoal ali do 4º ano, que no estágio de administração, que um ou outro acaba ficando na UTI, mas eu digo o estágio como professor. Esse ano, nós tivemos uma mudança na nossa matriz. Nós inserimos o estágio em UTI e os alunos ficaram muito felizes, porque assim, a experiência que eu tenho, e muitos colegas até trazem, é que por ser muito pouco tempo, eu tive essa experiência, posso falar por mim e por demais colegas. Fica muito pouco tempo, acaba pegando uma certa aversão à UTI. Sim. Porque você não tem o tempo suficiente para compreender a rotina de trabalho, o papel do enfermeiro. Então você chega lá, parada. Daí a pessoa acaba... Eu mesmo fiquei 1 dia na UTI em estágio e eu saí com aversão. Se alguém me oferecesse uma oportunidade de trabalho, eu ia falar, meu Deus, mas na UTI... Não quero. Não, na UTI não, na UTI não, meu Deus. Um certo medo. Sim, e certeza. enquanto o curso técnico, eles têm muitos dias que eles ficam de estágio na UTI. Então, a gente está tentando mudar, até mesmo por questões, assim, de oportunidade. Hoje nós temos mais de uma UTI em Paranavaí, né, num hospital aqui de Paranavaí. Então, tem oportunidade de ter estágio. Sim. Mas até então a gente tinha dificuldade de campo, né? Porque não tinha como abarcar todas os cursos superiores de enfermagem de Paranavaí. Sim. E eu acho que um estágio na terapia intensiva para a graduação de enfermagem, ele se torna muito rico. Muito rico, né? Verdade. Como eu sempre falo para as alunas que passam lá conosco, assim, elas aprendem coisas que, claro, já viram na teoria, mas ver na prática é diferente, né? É muito diferente. Sim. E isso eu acho que enriquece muito, né? A graduação. Então, de extrema importância, E eles né? ficaram muito felizes. Esse Quando eu cheguei em sala e falei que eles teriam um estágio em UTI, meu Deus, eles gritaram. Não acredito. Em compensação, a turma anterior que não teve, ficaram bravos. Totalmente. Ai, por que eles tiveram? A gente não. Eu falei, que legal. Gostaram muito. Sabe, e a experiência está sendo maravilhosa. Eles estão amando o estágio na UTI. Isso é ótimo. Eu, na minha graduação, eu tive a oportunidade. Eu fiquei 30 dias numa UTI coronariana. Que sonho. Lá em São Paulo, sabe? Mas, assim, são poucos alunos. Porque não dá, né, professor, para inserir todos os alunos. Então, são alguns às vezes que vão passar por ali, né? Às vezes o campo, a cidade tem poucas UTIs. Sim. Tem essa dificuldade. A gente sabe, eu que estou ali na linha de frente pegando estágio, datas, assim, dividindo com as outras instituições de ensino, a gente sabe que é difícil o campo de estágio. Sim. Não, e até há pouco tempo nós tínhamos 2, 3 instituições. Isso. Hoje nós temos várias, Muitas. né? Então acaba entrando numa briga de foice ali, né? Para realmente, né? E para conseguir. Então essa dificuldade mesmo de você formar o aluno com a especialidade da terapia intensiva, a gente ainda tem essa dificuldade, existe ainda, né? Então, daí eu queria, assim, pra gente saber
das principais responsabilidades do enfermeiro, né? A gente sabe toda a questão do cuidado, do processo de enfermagem, mas na prática a gente acaba vendo, né, que o enfermeiro da unidade de terapia intensiva tem o seu diferencial, não adianta a gente falar que não, né? Vocês têm sim um diferencial. Então, assim, o que vocês veem como algo diferente, como a mais, né, do cuidado? O paciente de terapia intensiva, ele tem que ser monitorizado 24 horas, né? Então, o papel do enfermeiro é assegurar a segurança desse paciente, né? Sim. Estar atento a qualquer mudança da hemodinâmica ali, uma instabilidade do paciente, estar pronto para atender esse paciente, né? Nós e toda a equipe técnica, né? Eu digo que na terapia intensiva nós temos que ter sempre uma equipe sincronizada, né? Como a professora falou, emergência. Então, a minha equipe tem que estar preparada para a situação de emergência. O enfermeiro ele tem que estar preparado para conduzir aquela situação mediante aquele problema que está acontecendo ali, né? Nós iniciamos o plantão de uma forma, mas às vezes no meio do plantão ali acontece outras situações, eventualidades que nós temos que estar preparados. E eu falo que a batata quente, ela cai no colo de vocês, né? Porque Exatamente. o SAMU atende, né? Regula, encaminha ali pro pronto-socorro ali do hospital. Que faz o primeiro atendimento. Faz ali o atendimento, dá continuidade, fica ali com vocês, né? Sim. Então, a responsabilidade de vocês é grande, né? Sim. De pegar sempre o finalmente ali, né? Então... E manter, né? Sim. Manter. Que é a nossa maior dificuldade, Sim. acredito eu. Pelo menos na UTI que a gente fica, que é uma UTI dialítica, né? Então, a gente acaba tendo muito paciente extremamente grave. A nossa maior dificuldade é manter esse paciente, né? Porque na maioria das situações, ele já chega em fim de vida para nós, muito grave, né? Então, é manter ali. Então, quando a gente consegue seguir com ele, dar uma alta, eu acho que é a maior realização que a gente tem dentro da UTI. E eu posso fazer uma pergunta pessoal para vocês? Nem tá aqui Claro. nada, mas é uma pergunta que eu tenho essa curiosidade e acredito que muitas pessoas aí também podem ter a mesma. Como vocês lidam com a morte? O emocional de vocês? Porque a gente sabe, é um setor que não é como um ambulatório, uma enfermagem de promoção de saúde, unidade básica de saúde, maternidade, pediatria, as crianças entrando, indo embora, maternidade, bebê nascendo, todo mundo sorrindo. É um setor diferente. Como vocês lidam com o emocional de vocês, né? Frente ali à morte, à família, enfim. É delicado, né? Porque cada paciente é uma história, né? Cada família é uma família. Então, a gente tenta pegar pelo menos eu, cada particularidade do caso, do paciente, da família. E a gente tenta lidar da melhor forma possível, mas é um peso muito grande em cima da gente, né? Por mais que, assim, a gente dê o nosso melhor todos os dias, é muito difícil a gente falar que a gente deu o nosso melhor, mas mesmo assim a gente não conseguiu. Então, assim, é um peso, né? Eu acredito que para todo mundo é um peso. Então, assim, é tentar tratar aí da melhor forma por trás, né? Não tem como deixar o emocional 100% de lado. Não tem como, Não tem como, Não assim. tem. A gente fala... Eu digo que até quando eu me formei, a gente foi ensinado a não chorar, né? Não pode chorar, assim. Se você precisar, vai no banheiro... Chora um pouco, enxuga as lágrimas e volta. Mas, às vezes, a gente se vê com o olho embargado de lágrima, né? Porque a gente se coloca no lugar daquela família, daquele paciente. E a gente fica muito envolvido. Porque o paciente chega pra gente, né? A gente precisa saber todo o histórico. Quem que ele é? É um pai, é uma mãe, né? É um avô. E aí, o que aconteceu? Era ativo, era super ativo. Era super família. Quando a família vem contar, de fato, como que era esse paciente para nós, não tem como, né? Não tem como. Quando a gente pega um paciente consciente, a gente precisa entubar esse paciente. Para mim, é uma tristeza enorme. É enorme eu pegar um paciente consciente, ter que fazer o melhor para ele, que vai ser entubar, e depois a gente não sabe como que ele vai evoluir. Ele pode evoluir muito bem, mas ele também pode evoluir muito mal. E isso fica na nossa memória, fica no nosso inconsciente.
Várias histórias, né? Apesar dessa frieza da profissão, né? Que nós temos que às vezes pede, que a gente precisa, né? Mas Sim. tem todo emocional que não tem jeito, né? Não tem. Eu acho que essa sua pergunta, nossa, é de extrema importância, sabe? Principalmente para o profissional aí que está se formando, pensando em atuar na terapia intensiva, porque a terapia intensiva você vai lidar muito com a vida e com a morte. Né? E como que o enfermeiro tem que se comportar nessa situação? Não existe regra, né? Porque como a Eduarda falou, minha colega, cada paciente é cada paciente, cada um tem a sua história, a sua particularidade, né? E quando nós lidamos com alguns pacientes que nos tocam muito, então a gente acaba meio que se envolvendo, né? A profissão fala que a gente não deve se envolver, mas a gente acaba se envolvendo porque possível, né? nós somos humanos também, né? Mas nós temos sempre que ser resilientes, né? Pensar na família, porque a família vai estar numa situação muito fragilizada, né? Então, nós, como enfermeiros, o nosso papel é ser resiliente com essa família, tentar dar o apoio emocional, né? Que muitas das vezes nós não temos outro apoio, então somos nós mesmos, né? Então, a gente tem que dar esse apoio emocional para a família. Muitas vezes nós estamos também com o coração apertado, porque não gostaríamos que acontecesse da forma que aconteceu, mas nós temos que ter sempre a certeza que fizemos o melhor. Isso mesmo. Então, assim, pra gente falar um pouquinho sobre a vivência, né, que eu acho interessante, né, principalmente pela questão do processo de enfermagem, eu acho super relevante a gente falar sobre a questão da morte, né, até porque os protocolos pós-morte, ele é frio também, assim como a própria morte, né, a gente acaba vivenciando alunos, né, nas práticas, né, quantas vezes eu já peguei o aluno, né, chorando ali professor, aconteceu isso e tal, então assim, a gente tem que tentar acalmá-lo, né, para que ele entenda que é algo natural da vida, é algo natural da profissão, mas que a gente precisa se comover também, né, não é total frieza em relação àquilo. Né? E daí eu queria ver com vocês a questão da rotina, né? Se vocês têm uma rotina fixa, né, em relação ao trabalho na UTI, a gente sabe dos plantões aí, o quanto que por exemplo, nos meios de semana, 6 horas são intensas, né, de trabalho. Então, como que vocês se organizam? Vocês têm alguma... Nós iniciamos o nosso plantão com a passagem de plantão, né? Sim. Avaliamos o paciente, cada paciente tem uma particularidade na UTI. Então, nós estamos sempre conversando com a equipe técnica, por exemplo, o paciente do leito 1, esse paciente hoje, ele não tem que ficar fazendo muitas mudanças de decúbito devido à instabilidade dele, está fazendo uma taquicardia, uma hipertensão, uma hipotensão, a equipe médica também já nos orienta, né? Logo de início, esse paciente não é um paciente para ficar mobilizando ali a cada 2 horas, né? Sim. Um paciente que tem que ficar mais restrito ao leito. E aí nós temos, né, os cuidados diários, né, que vai além dos cuidados de higiene, administração de medicamentos, controle de sinais vitais a cada 2 horas, mas lembrando que essa rotina pode ser ali, tipo, mudada a qualquer momento, né? Pode aparecer um paciente instável ali, onde muda tudo. Um conselho que eu sempre dou para as meninas que estão lá comigo, né? As alunas, nunca deixem para fazer tudo no final. Se organizem da melhor forma. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Hoje a UTI está super calma, então eu vou deixar para evoluir meus pacientes no final do plantão. Não façam isso. Não façam mesmo. Porque a qualquer momento... Dica de ouro, né, Eduarda? Inclusive, ontem a Eduarda estava comigo 6 horas da tarde, a UTI estava super calma e, de repente, tudo mudou. 6 horas. Aí já chegando finalmente do plantão, entendeu? Exatamente. Então, por isso, nós temos que nos organizar nessa rotina, né? Que ela pode mudar a qualquer momento. Sim. Nossa, achei super legal você comentando, porque, assim, muitas vezes a gente, dentro do processo, a gente tem a mobilização do paciente, né? A cada 2 horas, ou a depender do risco de lesão do paciente. Sim. Mas o quanto isso a gente precisa pensar em cuidado intensivo, porque muitas vezes, se ele está instável hemodinamicamente, não posso fazer essa movimentação, mudança, né?
Então, legal esse detalhe. E tem um detalhe também, por exemplo, às vezes o paciente ele está com uma alteração pulmonar, ele não tolera o decúbito lateral direito ou esquerdo. Então, é algo que a enfermagem também tem que estar atenta, né? Tem que observar o enfermeiro, né, Eduarda, quando nós passamos, fazemos avaliação junto até mesmo com o médico, com a fisioterapeuta, a gente já orienta a nossa equipe para que fiquem atentos com relação a essa questão. Muito bacana mesmo. Porque além dessa rotina de cuidados que é bem intensa, né, acaba sendo o cargo-chefe da UTI, o nosso papel também dentro da UTI é supervisionar, observar. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, né, cuidados, administração de medicamentos, paciente chegando, paciente saindo, indo de alta, a gente ainda está ali para supervisionar, né, orientar, auxiliar. Então, é uma rotina muito densa. Chutar, cabecear e Fazer ficar gol. no gol. Né? Acertar o gol e ainda ir pro gol. Tentando ali acertar, né, em tudo que a gente precisa para poder organizar certinho e passar essas 6 horas de plantão aí. E outra coisa também, Igor, que eu comentei ontem com as alunas, assim, pacientes com uso de droga vasoativa, né? A nora, por exemplo. É de total responsabilidade do enfermeiro. É o enfermeiro que vai ser cobrado. Sim. Se a droga acabou, não foi trocada porque não foi, isso pode causar uma instabilidade imensa no paciente, né? O paciente pode evoluir até a óbito. Sim. Então, assim, nós como enfermeiros temos que estar muito atentos, orientar a nossa equipe, né? Nós temos, graças a Deus, uma equipe sincronizada, bem treinada, orientada, capacitada, mas a gente sempre faz essa observação. E o quantitativo também importante, é super importante, né? De ter um profissional técnico a cada 2 pacientes, né? E a gente trabalhar com esse dimensionamento, né? Que a gente trabalha muito, né? E quando falta um, a gente vê o quanto que qual a dificuldade, né? Então, isso é relevante. Acaba sobrecarregando, né? E aí temos que ficar mais atentos ainda. Nossa, a gente tem que se reinventar, né? A gente diz que acaba dando certo no final, mas... Sim. Mas aí acaba que a gente precisa pensar na questão também do adoecimento do funcionário, né? Da piora clínica do paciente, né? Então, a parte psíquica, né? Porque movimenta tudo, né? Não é só a exaustão de trabalho. O psíquico também dos nossos colaboradores é mal. Vai. E com essa bagagem assistencial, de cuidados intensivos de vocês duas, tem alguma experiência marcante, sem quebrar nenhum sigilo, que vocês podem trazer para nós, que demonstra a importância dos cuidados intensivos? Sem falar nome de pacientes, nada, mas uma experiência que ficou marcada, assim, na vida de vocês. Sobre cuidados intensivos? Tem uma situação de um caso específico de um paciente... Sem citar nomes, né? Uma coisa que me chama atenção, só aproveitando a pergunta, é quando o paciente fica muito tempo com vocês. Sim. Tempos que eu digo meses. Se fiz essa pergunta, eu já imaginei isso. Como que funciona isso, né? Em relação ao cuidado, né? Porque, assim, até relacionando com a pergunta da professora Andressa. É um trabalho de formiguinha, né, Rô? É um trabalho de formiguinha. No final o que eu já comentei, recompensador. Você vê aquele paciente que ficou meses com a gente, tendo uma reabilitação, indo de alta, né? E depois indo retornar com a família. Mas sobre tempo grande, não sei se me vem na memória agora. Você tem algum recente? Eu tenho. Tem uma paciente que ficou conosco 60 dias. Nossa, bastante tempo. Então, assim... Não tem como você falar assim, eu não vou fazer vínculo com esse paciente, eu não vou fazer vínculo com a família. E depois de 60 dias, né, ela passou por uma intubação, passou por uma traqueostomia, saiu da UTI. Imaginem, né, 60 dias em cuidados intensivos, foi de alta para o setor. E assim, nós vemos o quanto tem a importância do nosso trabalho, né? Ou seja, o nosso trabalho deu resultado. Mas como a nossa colega falou, Eduarda, a UTI é um andar de formiguinha, né? Sim. Cada dia é um dia, né? Às vezes a família fala assim, mas
pela sua experiência, eu já vi eles fazerem essa pergunta para o médico também, pela sua experiência, quanto tempo meu familiar vai ficar aqui? Não tem como responder. Tem como. Né? Cada dia é um dia dentro da UTI. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Fisiológico. Sim, mas essa paciente, assim, ela me marcou muito. Assim como os outros também, né? E cada paciente que dá entrada ali muito crítico e depois consegue receber alta da UTI, eu acho que para nós é muito gratificante, né, Eduarda? É demais. Você contando agora, eu lembrei de uma paciente que nós duas cuidou. Ela ficou uma vez na minha, outra vez na da U. E ela ficou bastante tempo internada também. Ela precisou fazer uma amputação dos membros inferiores. E a gente quase desacreditou ela. Era uma paciente jovem, de 50 anos. E a gente precisou chamar os filhos para falar a realidade. Que poderia ser que ela não sobrevivesse, porque ela chegou muito grave pra gente, muito grave, e a gente estava chegando em teto terapêutico, e a gente pensou que talvez ela não aguentasse. Então, foi tido essa conversa com os filhos, e eles, né, ficaram super abalados e tudo mais, mas ela respondeu. Ela foi respondendo ali gradativamente, era como se fosse um milagre mesmo. E eu recebi o vídeo dela, e eu fiquei, assim, muito feliz, mas eu também fiquei muito surpresa. Ela fez a amputação das 2 pernas, e ela foi de alta, precisou também fazer traqueostomia e tudo mais, e eu recebi o vídeo dela andando no sítio dela, com a prótese já. E aquilo, pra mim, me gerou um sentimento de ver aquela paciente reabilitada, porque foi bem difícil o tratamento dela, e a gente ver ela daquela forma, de uma forma rápida, né? Ela recebeu todo apoio e estrutura que ela precisava da família, do pessoal ao redor, e aquilo pra mim, todo mundo ficou super surpreso. A gente mostrou assim pra equipe depois, era uma alegria que parecia que não cabia no peito, e depois ela agradeceu, a família agradeceu. Então, assim, tem muita tristeza, mas também tem muita alegria dentro desse processo. Sim. Sim, muito. Nós imaginamos. Até comentando a questão da família, que era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, como que funciona essa relação de vocês com a família? Porque, assim, a gente sabe, né, tanto que qualquer tipo de serviço, a gente sabe que tem famílias que ajudam, mas também tem famílias que, né, que tem algum tipo de atrito, que, na verdade, não contribui com o tratamento. Sim. Né? E como que funciona isso, né? A gente sabe que tem os horários de visitas lá, tudo mais, mas como que é feito esse contato da família com a equipe multi ou com vocês? Bem conforme a necessidade, né? A gente tem uma rotina de a gente lidar ainda mais, porque o médico à tarde que conversa. Então, a gente fica no período da tarde. Então, o médico faz essa conversa com as famílias, passando do plantão das últimas 24 horas, das metas, de como o paciente reagiu. E fica-se também muitas dúvidas, porque o tempo, às vezes, acaba sendo muito curto para aquelas famílias, né? Que querem estar ali com o paciente, com o familiar deles. O doutor conversa, faz toda a abordagem que precisa, mas depois a manutenção fica com a gente, né? Dúvidas, esclarecimentos, pedidos, né? Algumas solicitações com particularidades. Fica tudo para a parte da enfermagem, para a gente ver a possibilidade, conseguir montar alguma estratégia. Se precisar, a gente chama apoio, né, da equipe multi, como assistente social, a psicóloga. Liga, a assistente social que liga para a família quando é necessário? Sim, a gente tem o apoio da assistente social, que ajuda muito, né, onde a gente trabalha, e o apoio do NIR também, né? Eles fazem também bastante contato com a família. Que é o núcleo de regulação, né? Isso. É super interessante, porque assim, a família, ela tem aquele período ali de 30 minutos, né, mais ou menos? Sim. 30 minutos é onde ele quer ver a família, quer fazer uma oração, ele quer fazer perguntas, ele quer respostas, ele quer tudo, né? Então, assim, a gente até entende, né, A gente tenta, assim, dar o nosso melhor, né, com a família, lembrando que é uma unidade crítica, né? Sim. Então, como a Eduarda falou, existem alguns familiares que nós vamos conversar em particular, né? Vamos ver a particularidade
desse familiar, lembrando sempre que esse familiar vai estar muito fragilizado, porque ele está com um ente querido ali internado na UTI, e nós temos que ser também resilientes, né? Lembrar que ele precisa de um acolhimento, né? O enfermeiro de UTI trabalha muito com acolhimento também. Além do apoio, né? Da assistência social, da psicóloga, muitas das vezes nós temos que fazer esse papel, né, Eduarda, no momento ali muito crítico, fazemos abertura para que outros familiares, além dos dois que entram na visita, possa também ver o paciente ali que está no momento muito crítico. Sim. Nós fazemos isso, tem as visitas pastorais, né? Então, a gente tenta ali dar o nosso melhor com aquela família também para tornar um ambiente ali acolhedor. Muito bom. Nossa, assim, é bom saber, né? Sim. A gente, né, eu não quero estar lá, tá? Também não quero, não. Não, mas Ninguém. sabendo de todo esse cuidado, né, a gente fica com o coração pelo menos mais tranquilo, né, em relação a isso. E pegando o gancho do que a Rô falou de acolhimento às famílias, também entra muito o acolhimento que a gente faz para quem fica do nosso lado, né? Para os funcionários, colaboradores que estão ali com a gente. Sim. Me veio na memória agora uma situação bem de um começo, assim, de uma colaboradora comigo. Ela era jovem, né? Então, ela estava no começo de experiência dela, sentindo todo esse processo aí de cuidado intensivo. E ela estava com um paciente que tinha um prognóstico reservado, que a gente fala, já era um paciente bem idoso, mais de 90 anos, fim de vida já, então a gente estava dando suporte de conforto, exatamente. E era foi um plantão bem caótico, um final de semana de um plantão bem caótico. E aí eu vi ela assim, como se fosse uma panela de pressão, uma pilha, e depois ela parou num canto assim, e ela chorava. E aí eu fui acolher ela. Sim. E aí ela falou pra mim assim, eu me sinto muito cansada, porque o meu paciente tá morrendo e eu não tô podendo fazer nada. Sim. Então entra a nossa parte de acolhimento também com os nossos colaboradores, que é muito importante, porque é uma coisa que não tá no roteiro, né? Não. A gente tá ali para fazer o nosso melhor, o nosso trabalho, mas pode destoar nessa parte, e aí o que a gente faz? É acolher da melhor forma, né? É explicar, é falar, olha, respira, é assim mesmo, faz parte do ciclo dele no momento, né? Então, cabe a nós a dar o melhor suporte de conforto, né? Você tá fazendo tudo que você pode dentro do plano que a gente tem, mas essa parte de partida não cabe a ela, né? Não cabe a nós, né? Não tá dentro do nosso alcance. Então, é você tranquilizar esse funcionário mesmo, dar o suporte que precisa, se precisar encaminhar para o psicólogo do hospital, que também está ali para dar esse suporte, né? Então, eu sempre digo para os nossos alunos que a enfermagem, né, a profissão do enfermeiro é uma das poucas profissões que nós nos formamos e já somos obrigatoriamente líderes, né? Sim. Você vê que o papel do enfermeiro, né? Acolher o técnico de enfermagem ali no início da sua trajetória em cuidado intensivo, não só, né? Em qualquer cuidado, seja promoção de saúde, né? Enfim, qualquer área. Sim. O papel do enfermeiro, né? Que é a liderança. Você vai desenvolvendo. Sempre falo para os alunos. Às vezes tem algum impasse de um aluno com problema com o outro. Pessoal, vocês têm chance de trabalharem juntos. Vão ser líderes juntos. Vai ter que liderar uma equipe. É inteligência emocional para liderar uma equipe. Né? É muito importante. Sabe que a Eduarda falando isso agora, eu lembrei de uma situação onde envolveu toda a equipe, inclusive eu, né? Nós perdemos um paciente jovem, 22 anos, não teve como conter as lágrimas. No momento que nós recebemos a mãe, né? A mãe ali no ambiente, o pai. Ele ficou alguns dias ou foi rápido? Ele ficou, acho que 2 semanas com a gente, né? Jovem. Cria-se um vínculo, né? E aí ele evoluiu a óbito. E aí quando nós vimos a mãe chorando, abraçamos ela, acolhemos ela. Quando eu olhei para minha equipe, estavam todas chorando. Inclusive eu, não teve como conter essa lágrima, né?
E aí é como a Eduarda falou, né? A gente tem que acolher, lembrar que nós fizemos o melhor, né? Fizemos o melhor. A todo tempo, né? E que tem coisas que não está só nas nossas mãos, né? A gente costuma dizer que está nas mãos de Deus, né? Mas nós temos que fazer sempre o nosso melhor no nosso ambiente. É isso mesmo. Então, assim, nossa, é tanta informação, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro. A gente ficaria, com certeza ficaríamos aqui. A UTI é extraordinário, né? Ao mesmo tempo que é complexo, é extraordinário. É uma montanha-russa que a gente diz que uma hora a gente tá radiante, outra hora a gente tá mais cabisbaixo, mas é um misto de emoções que eu digo que, assim, vale a pena, todo mundo. É envolvente, é muito envolvente. Então, assim, difícil a pessoa não se interessar, né? É uma área... Pela vivência, pelas histórias. Todo mundo gosta de ouvir as histórias, por mais que difícil, às vezes, que seja. É uma bagagem, é um aprendizado, assim, surreal. Eu digo que eu fiz uma experiência de 1 ano na UTI neonatal e pediátrica e 4 anos na adulto. Você aprende demais, 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 demais. Assim, é imensurável. Todo dia é um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. Todos os dias. Todo dia aparece alguma coisa diferente, né? Que a gente tem que se coloca à prova para aprender, né? E principalmente você trabalhando com adulto, é um leque absurdo. Absurdo. Você fala assim, nunca imaginei que isso pudesse existir. Existe. E tem aprendizado, tem conhecimento para isso. Então é muito rico mesmo. Legal. Então, pra gente até direcionar pro finalmente ali, né? É interessante talvez a gente pensar e colocar, assim, até assistir mesmo esse episódio para que a gente consiga, né, pensar assim, quantos mais alunos querem ir para essa área. Sim. Né? A gente tem algumas áreas na saúde que a gente acaba vendo uma lacuna, né? Então, a unidade de terapia intensiva é um local, né, que tem um certo, né, um pouco de, acho que até um pouco de medo, né, um pouco de receio do aluno. A própria saúde mental, centro cirúrgico é uma área que também a gente tem bastante dificuldade, né, do aluno. Sim. Muitas vezes ele passa pela prática, mas ele fala, não quero. Né? Até pelo pouco tempo, né? E muitas vezes se assusta com aquela realidade, né? Mas eu queria que, se vocês pudessem deixar uma mensagem, assim, do quanto tudo que a gente falou aqui é importante para o aluno e para que ele entenda, né, que isso é uma área importante para trabalhar e para que a gente consiga criar mais enfermeiros ali com essa vontade, visão, com essa visão, né? Porque não é só ser líder, né? É ser líder, né? Ser humano, ser muitas coisas que a gente precisa, né, para trabalhar no serviço com essa complexidade. Sim. Né? Se vocês puderem contribuir para a gente falar um pouquinho para os alunos. Sim, claro. Eu acho que para os profissionais de enfermagem que pretendem aí seguir a carreira na terapia intensiva, eu digo, estudem, né? Se preparem, busquem conhecimento técnico-científico, que é de extrema importância, né? Mas, acima de tudo, também preparem o emocional, porque ali nós lidamos com o emocional durante todo o tempo, né? Sim, a todo então, tempo, assim, né? Tem que se preparar mesmo, tá? E ter amor à profissão, né? Sim. Ter amor ao paciente crítico, que eu acho que é de suma importância. Ser resiliente, ser humanizado, eu acho que faz toda a diferença na terapia intensiva. Aproveitando o que ela falou, eu acho que as principais palavras ela já complementou, que é humanização. Então, para você trabalhar com um paciente crítico, você tem que ter humanização. Na saúde, no geral. Mas a gente vê que na UTI, você precisa de um ponto a mais de humanização. Eu acho que essa linha de frente de urgência e emergência, Sim. essa questão da humanização... Se não tiver, você perde, destoa para uma linha que não vai ser legal. A resiliência, né? Para o profissional mesmo, é a maior virtude. A resiliência, ela vai te construindo, né? Um bom profissional, um profissional mais humano. E uma coisa que eu observo que precisa melhorar constantemente é a comunicação. Sim. Eu sempre falo para minha equipe que
por pior que esteja o plantão, é a comunicação que ela vai dar continuidade em tudo, tanto para melhor quanto para pior. Né? Então, os alunos que vêm aí ter essa consciência de comunicação, que precisa se comunicar bem, de uma forma clara, de uma forma simples, né? Que não é o complicado que vai ajudar, não é a fala mais bonita, é a comunicação clara, porque vai ser a comunicação efetiva, porque a gente lidar com a equipe multi, a gente tem uma equipe que às vezes é extensa, né, Rô? Que faz toda a diferença. Toda a diferença, assim, a gente não cuida só dos técnicos que a gente que a gente prepara, né? A Rô fica lá com 6, eu fico com 5, mas fora secretário de aula, o pessoal dos cuidados gerais que fica conosco, os médicos da residência, os familiares. Então, assim, é muito extenso. Então, a comunicação... Pegando o gancho da Eduarda, imagina um enfermeiro, lá na minha UTI eu tenho 12 leitos. Falo para as meninas assim, vocês são minhas pupilas. Sim. Porque às vezes eu tô lá no leito 2 e 3, mas vocês estão lá no 11 e no 12. Às vezes eu tô lá no 2 e no 3. Distante, né? Tem que existir essa comunicação. Sim. Que o enfermeiro tem que saber o que está acontecendo. Por mais que ele queira estar em todos os leitos, ele não consegue ao mesmo tempo, né? Exato. Então, essa comunicação é de extrema importância. Tanto com a nossa equipe técnica, quanto os profissionais ali que entram, né, que fazem parte da equipe multiprofissional, é de extrema importância para nós. E o enfermeiro, como líder, ele tem que saber o que está acontecendo na UTI. Então, nós precisamos da comunicação constante, comunicação efetiva, a comunicação em alça que a gente fala, né? Literalmente. Então, isso é muito importante para nós. Porque é o maior desafio que a gente encontra, Sim. Eu vejo. E assim, um outro detalhe só pra gente, né, fechar, é a questão da ambiência, né? Quanto que isso é importante pra gente falar, né? Manter o ambiente realmente calmo e próprio para aquilo, né? Sim. E não à toa que é um setor fechado, né? Que não tem acesso liberado ali para todos, né? Então, manter o ambiente sempre adequado, né? Manter no máximo ali com silêncio, luz, enfim, né? Para que consiga... Né? A gente pensa muitas vezes na UTI no paciente rebaixado, mas e aquele paciente que está acordado, né? Consciente, que vê a todo instante ali tudo que está acontecendo, né? Às vezes aquele paciente é o que sai mais traumatizado, é aquele paciente, né? Que a gente tem que pedir o suporte da psicóloga que a gente ele sabe não vai compreender, né, o que está acontecendo. Não compreende, não dorme à noite, né? Então ele tem os cuidados específicos que a gente olha e a gente fala... Os bips, né, que a gente acaba ouvindo, né, durante o... Eles trocam o dia pela noite, vê muitos pacientes, às vezes... partindo, né? Ver procedimentos de emergência. Por mais que a gente tente manter toda a particularidade, a privacidade, né? Privacidade, não consegue às vezes, né? Às vezes a visão fica ali muito clara e ele tá acompanhando, observando tudo. Então, assim, depois é tentar reparar dano. Mas esse paciente, às vezes, ele sai muito fragilizado. Isso é verdade mesmo. Então, a ambiência faz toda a diferença também. Muito bem, meninas. Acho que... Ótimo. Acho que foi muito bom. Muito enriquecedor. Né, muito, assim, acho que até pra gente, né, professora? Sim, principalmente. Principalmente, né? Porque estamos aqui aprendendo. A gente tá sempre aprendendo, né? E o podcast, ele veio pra isso mesmo, né? Pra gente trocar ideia, pros alunos conseguirem ter acesso a isso, né? Muitas vezes eles têm dúvidas, porque a gente, né? O profissional, às vezes, acha que é algo muito simples, mas que né, é uma pergunta que vai capacitá-los ali, vai tirar dúvida, vai fazer com que eles sintam vontade de estar naquela área. Site, né? Isso. Então, a ideia da Liga realmente é essa, fazer essa conexão junto com a enfermagem, né? E a gente conseguir trabalhar com temas que muitas vezes a gente não consegue aprofundar na graduação. Sim. Tá? Então, essa é a ideia realmente da Liga e do curso de enfermagem aí. Eu agradeço, tá? O aceite de vocês. Então, eu admiro muito vocês, tá? Então, eu vejo vocês no dia a dia ali, né? Um dia você 10% do 2% do que vocês fazem ali. É uma troca mútua. Que eu acho que é muito legal, né? Então, a gente sempre
tá trocando ideia junto ali durante as práticas, né? E o que precisar, a gente fica à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho, agradecer, ou enfim. E ele trouxe vocês aqui, convidou vocês justamente pela admiração dele por vocês, pelo trabalho de vocês. Então, em nome do curso de enfermagem da Unifatec, eu também agradeço a participação de vocês, sem dúvida nenhuma. Foi muito enriquecedora para nós e será também para os nossos alunos quando eles assistirem. Sim. Ai, pra mim foi uma honra, uma delícia essa conversa. Fiquei muito lisonjeada, porque, assim, pouco tempo de experiência, que é 5 anos perto de uma trajetória muito grande, mas poder contribuir, né, levar conhecimento, boas vivências para os alunos e despertar aí essa curiosidade pela terapia intensiva, pra gente já... É porque a gente sai um pouquinho da questão teórica somente, né? Sim. A gente tem que ir um pouco pra vivência, porque, né, a vivência é o que trabalha com tudo, né? Que faz a diferença, porque eles chegam lá, às vezes, pra nós, dizendo assim, eu nunca imaginei que era assim. Isso daqui, exatamente. Aí fala... E aí eles falam, isso é bom, né? Chegam pelo menos com sai medo com outra e saem desenvolvidos, saem pensando, né, uma possível especialização. Legal. Isso pra nós já vale demais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, espero que possamos contribuir aí para novos alunos, Com certeza, vai. Estamos à disposição, o que vocês precisarem também, tá? E desejo sorte aí para os futuros enfermeiros, né, que pensam em estar na terapia intensiva. Eu acho que deu pra gente explanar um pouquinho, né? Sim, com certeza. De uma forma um pouco clara, né? Para que as pessoas não cheguem lá com medo, né? Porque eu e a Eduarda também nós tivemos o nosso primeiro dia na UTI. Com certeza. Não foi nada fácil. Garoto. Primeiro, segundo, terceiro. Se eu tiver o meu segundo, já não vai ser fácil. Só tive um. Se eu tiver o meu segundo, já não vai ser fácil. E estamos nós. Trabalhamos em parceria também. Ela em uma UTI, eu em outra, né? E estamos à disposição, né, Eduarda? Com certeza, Rô. E boa sorte para todos. Meninas. Foi um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Obrigadão. Daí a gente vai dar tchau pra câmera ali, pros alunos. Até a Muito próxima, obrigado pessoal. E até a próxima, gente. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.